Mas é cada uma, viu? Quando acabou o ano passado, eu falei aqui, que coisa, a imprensa está criticando tudo o que o Lula faz. Se o Lula faz alguma coisa, ele está errado porque fez. Se não faz, ele está errado porque deixou de fazer. Se faz e volta atrás, está errado porque voltou atrás, mesmo se tivesse errado quando fez. Voltar atrás também está errado. Então, a coisa estava feia. Aliás, ainda está em vários setores da imprensa. Porém, teve uma mudança aí nesse começo de ano. Eu já percebi a mudança, na verdade, no último dia do ano passado. Eu falei, que coisa. Nas últimas semanas do ano passado, o que estava acontecendo era o seguinte. Toda vez que o Lula tomava uma decisão, saíam duas matérias no O Globo. Uma delas também ia para a TV aberta e para a TV fechada, na voz da Miriam Leitão, que eram artigos da Miriam Leitão. A outra também saía em alguns outros veículos com a Vera Magalhães. E era o seguinte, o Lula decidiu alguma coisa, chegavam as professoras Miriam Leitão e Vera Magalhães para dizer se o aluno Lula acertou ou errou. Então, o Lula veta ali uma decisão do Congresso Nacional que faria o governo perder 9 bilhões por ano. E esses 9 bilhões iriam para quem? Iriam para o bolso de empresários milionários, bilionários, muitos deles donos dos veículos de imprensa. A Miriam Leitão dizia, Lula erra fazendo isso. E era realmente assim. Eu comecei a procurar artigos da Miriam Leitão com Lula acerta e Lula erra. O número de Lula erra é 3 vezes maior do que Lula acerta. E realmente ela coloca no título já. Lula acerta ao... Lula erra ao... Professoral mesmo. Você até vê a maneira como ela escreve. Uma maneira professoral. Como se o Lula fosse um estúpido na presidência e a Miriam Leitão fosse a senhora economia, aquela que tudo que ela sempre falou estava certo. Lembro da Miriam Leitão uma vez entrevistando a Dilma em 2013, isso, quando o Brasil estava prestes a se tornar a 6ª maior economia do mundo, e aí ela criticou a Dilma pelo PIBinho de 2%, porque o PIB do Brasil, a nossa economia, crescer 2%, enquanto toda a Europa estava em recessão, ou seja, toda a Europa estava diminuindo sua economia, desemprego altíssimo, Estados Unidos em recessão, todo o mundo aí praticamente em recessão, exceto o Brasil e alguns países dos BRICS, como China e Rússia. Aí para Miriam Leitão, 2% de crescimento era PIBinho. Eu lembro disso. Quando a Globo estava 100% alinhada com o Bolsonaro em 2019 e tinha a projeção do PIB de 0,7%, a mesma Miriam Leitão falou que era um milagre econômico do Paulo Guedes, subir 0,7%. Lembrando que em 2019, aí não, o mundo não estava em recessão. Estava Estados Unidos crescendo 2%, União Europeia na média crescendo 2,5%, tinha país crescendo 5% aí na União Europeia, país crescendo 2%, 1%, e o Brasil 0,7% era, que milagre aí, Paulo Guedes. Pois bem, aí agora, nos últimos dias, eu percebi que a Miriam começou a focar nos acertos do Lula. Agora é só acerto. O Lula faz um negócio, acertou. Hoje, matéria aí na capa aí do principal jornal do país, que é o Globo, e que também foi na Globo News, em outros lugares, a mesma análise. Quando não é a própria Miriam Leitão, são outros aí fazendo a análise baseada no que ela escreveu. Diz que o Lula acerta aí ao peitar o Congresso Nacional. Na verdade, ela não diz ao peitar o Congresso Nacional. O que acontece é o seguinte, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados principalmente, eles começaram a enfiar um monte de jabuti na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para quem não sabe o que é essa lei, vamos chamar aqui de LDO, essa lei, ela foi feita no ano passado e ela estabelece as diretrizes para o orçamento desse ano. Ou seja, olha, o governo pode gastar tanto aqui, tem tantos bilhões para isso, tem tantos para aquilo, é isso. E para aquilo vai ter mais dinheiro, para aquilo vai ter menos. Pois bem, essa é a lei. Quando eu estava fazendo essa lei, a Câmara dos Deputados colocou o seguinte, que serão nesse ano mais de 40 bilhões de reais para emendas de deputados federais. Desses mais de 40 bilhões, são 37 bilhões de emendas impositivas. Aí você fala, Thiago, o que é impositiva? Que o governo é obrigado a pagar. Então o Lula é obrigado nesse ano a pagar 37 bilhões de reais para os deputados federais, para os senadores também, né? O Senado também aprovou a lei e envolve senadores. Mas a grande maioria vai para a Câmara porque são 513 e no Senado são 81. Aí o que acontece? Quando durante o ano o Lula aprovar alguma coisa, os bolsonaristas disserem, olha, o Lula liberou um monte de emenda para isso aí. Tá na lei. Ele é obrigado a liberar 37 bilhões. A única coisa que o Lula pode fazer é o seguinte, ele pode escolher quando liberar esse dinheiro. E foi isso exatamente que foi a decisão do Lula de hoje. Hoje de manhã, saiu lá no Diário Oficial da União, Lula assinou a lei, tudo mais, e vetou
um dispositivo bomba que a Câmara dos Deputados colocou, o Senado aprovou e que o Lula já tinha visto lá atrás. Falou, isso é golpe. Isso aí é golpe. Golpe de Estado mesmo. Qual que era o dispositivo bomba? Olha, são 46 bilhões em emendas, 37 são impositivas, ou seja, as outras 9 o governo escolhe se paga ou não. Porém, o governo é obrigado a pagar todas essas emendas impositivas até 30 de junho, tá? Fala, peraí. Então quer dizer que de janeiro a junho, o governo é obrigado a pagar tudo. Então, o único poder de barganha que o governo vai ter no Congresso Nacional seria de janeiro a junho. Depois de junho, o governo não tem mais nada. Só tem esses 9 bilhões de emendas que não são impositivas. Mas para quem já recebeu 37, mais 9 é pouquinho. Eles vão jogar lá alto e vão falar, tira dinheiro de outros lugares. Ou recria um orçamento secreto. Pô, o Bolsonaro dava pra gente 20 bilhões que a gente nem precisava dizer quem ganhou quanto e nem para onde vai o dinheiro. Roubavam tudo, 20 bilhões por ano. Foram no total, teve ano que foi um pouquinho menos, foi 18, teve ano que foi 19, no total foram 74 bilhões de reais que saíram do dinheiro meu, dinheiro seu, que foram para deputados e senadores e ninguém sabe onde foi parar o dinheiro. Ninguém sabe. Os parlamentares fizeram o que quiseram com esse dinheiro. Teve parlamentar com dinheiro sujo de cocô na cueca, que era vice-líder do governo Bolsonaro, que no esquema lá que pegaram o dinheiro na cueca dele, ele roubou todo o dinheiro. Ele pegou alguns milhões lá do orçamento secreto, né, que era o Bolsolão, e roubou tudo. Teve parlamentar que foi investigação conduzida pelo Lewandowski e que depois que ele saiu da corte foi para outro ministro e parou a investigação. Também a Polícia Federal lá do Bolsonaro mandava parar. Que tinha vídeos do deputado, também vice-líder do Bolsonaro aí na Câmara, com 10 milhões de reais que ele pegou do Bolsolão, ele roubou tudo. Não é que, nossa, ele construiu um hospital por 1 milhão e roubou 9. Não, roubou os 10, roubou tudo. O cara não deixou um centavo para a população. Ficou tudo em caixas de dinheiro, com vídeos dele, né, com as caixas de dinheiro, gravações dele falando como ia funcionar o esquema com as prefeituras. Ele roubou tudo, ele e os prefeitos lá do Maranhão. Pois bem, o que acontece? Aí agora não é mais secreto, as emendas não são secretas, os deputados e senadores não podem mais fazer essa mamata, mas eles queriam que o Lula só pagasse até junho. Aí depois de junho, sabe o que ia acontecer? Pancada no Lula. Agora você imagina, ano passado, o Lula tinha um pouco menos de dinheiro para emendas, o Congresso aprovou menos, né? Na verdade, o Lula quer pagar o mínimo possível em emendas, né? Mas o Congresso aprovou, ano passado era menos, esse ano subiu para 37 bilhões. E aí o Lula teve até o final do ano votações que ele tinha que liberar emenda naquela votação, porque esse é o único poder de barganha que tem o presidente. Ele pode negociar cargos, ministérios, coisas do tipo, e ele pode negociar aí quando vai liberar a emenda. Porque senão ele libera só no último dia do ano. E aí liberar a emenda é uma coisa, só que o Pix cair, às vezes demora, meses e meses. Então o deputado quer antes. Esse ano tem eleição municipal, então os deputados e senadores estão assim sedentos por grana para investir em candidaturas. Como assim, Thiago? Eles vão investir em prefeitos amigos. Vão chegar, o prefeito tal é meu aliado, vou mandar milhões para a cidade para esse cara começar a tocar obra, inaugurar um monte de coisa em ano eleitoral para ele ser reeleito. Ou para ele eleger sucessor, né? No caso de quem já está na segunda eleição. Ou esse cara aqui é prefeito, eu não gosto dele, vou mandar milhões de verba aí para o meu amigo vereador aqui. Aí o meu amigo vereador vai fazer um monte de coisa e vai concorrer contra ele, prefeito ali. E vão mandar para os prefeitos amigos aqui em outras cidades. É isso que os parlamentares estão pensando, em aumentar o seu próprio cacife político. Por isso, tanta verba. Os parlamentares queriam 60 bilhões em emendas, tá? Quem salvou aí o Brasil dessa aí, que ia ser uma roubalheira muito grande, foi exatamente o PT e o Lula. Muita articulação para diminuir. Eles tinham cortado até do PAC, que é o principal projeto aí do Lula para a economia a curto prazo. É o PAC, vão ser mais de 60 bilhões esse ano, que é dinheiro que vai direto para a economia e para a geração de empregos e ainda obras de infraestrutura, tudo mais. No meio, vai fazer uma ponte. Para fazer a ponte vai contratar sei lá quantas mil pessoas, aí vão engenheiros, aí para fazer a ponte vai concreto, aí tem que comprar o concreto, tem que produzir o concreto, aí contrata mais gente, aí vai ter vigas de aço, aí produz vigas de aço, vai ter não sei o que, produz também, enfim. Vai movendo a roda da economia. 60 bilhões aí para o PAC, move muito a economia. Mas queriam cortar até disso para dar verba. Aí chega a Miriam Leitão, fala, não, o Lula dessa vez acertou o Lula, hein? Lula acertou. E ainda diz o seguinte,
Olha, outro artigo dela, um foi hoje, dia 2, outro foi ontem, dia 1. Ela diz: a economia esse ano, as expectativas são muito boas. As agências de risco rebaixaram o risco Brasil. Hoje o Brasil não tem mais risco. Para quem não sabe, risco Brasil, quando o risco está alto, quer dizer que é um risco do país não pagar os juros da dívida pública. Então quem investe em renda fixa, em títulos da dívida pública, não é pago. Coisa que os Estados Unidos já fizeram várias vezes. Inclusive no governo Biden já fez. No governo Trump chegou a ficar mais de 40 dias com a dívida pública atrasada. No governo Obama também chegou a ficar aí 15, 20 dias com a dívida atrasada. Mas o Brasil não pode. O Brasil não é os Estados Unidos, né? Então, essas agências, qualquer coisinha que o governo faz, elas ferram o Brasil. Mas dessa vez não. Abaixaram o risco Brasil, ou seja, aumentaram a nota do Brasil. Aí a agência Fox também aumenta, uma agência internacional, aumenta a nota do Brasil. Aí esses mesmos economistas que estavam projetando o dólar a 5,85 no final de 2023, erraram por R$1. Tem que ser muito burro. Olha, R$1, eu vou falar, R$1 no mercado financeiro do Brasil, no Ibovespa, é muita grana para você errar no dólar. Estamos falando aí de, olha... Estamos falando aí para cada contratinho que alguém colocou ali para investir em dólar. Para quem não sabe, quando você compra dólar na Bolsa de Valores, você não compra uma nota de dólar, você não compra dólar entrando na sua conta. Você compra contratos de dólar. E aí, para cada contratinho, R$1 são mais de 60 mil reais, tá? Essas agências aí que jogam com milhões de contratos, estão falando aí de bilhões que teriam perdido se estivessem indo na deles aí, que o dólar ia acabar 5,85. Apostavam numa inflação mais alta, enfim, apostaram em tudo pior do que foi. Erraram todas aí. No PIB, apostaram em PIB de 0,8 foi 3. E talvez tenha sido mais de 3, ainda não saiu o oficial. Quer dizer, erraram por quase 4 vezes. Se foi 3,2, já é 4 vezes maior do que 0,8. Aí você fala, caraca, como é que esse pessoal erra tanto? Erra muito. Agora, as projeções já são otimistas. A economia vai crescer esse ano. Não tanto quanto no ano passado, mas vai crescer. Com crescimento bom aí do Brasil comparado a outros países. Inflação estará controlada. Aí, segundo a Miriam Leitão, graças aos acertos do governo Lula, toda a economia vai crescer. Porque no ano passado, o que mais cresceu foi o agro. Só que esse ano, não. Esse ano o agro vai crescer menos que o ano passado, mas isso é positivo para a Miriam Leitão. Eu falo, caraca, que mudança da água para o vinho. Miriam Leitão fazendo ele assim, mas fazendo forte o L. Quem estava até uma semana atrás, tudo que o Lula fazia, Lula erra, hein? Lula erra, hein? Lula errava tudo. Agora não, agora tudo tá lindo. E olha que não faz nem uma semana que o Lula mandou aí para o Congresso Nacional, foi logo depois do Natal, uma medida provisória, exatamente aumentando, não aumentando impostos, mas tirando uma mamata que tinha para os chefes da Miriam Leitão. Quer dizer, as projeções que chegaram aí no final do ano são tão boas que mesmo o Lula tirando 9 bilhões direto do bolso desses bilionários chefes da Miriam Leitão, ela está só amores com o governo no começo do ano agora. Olha, esse ano vão crescer todos os setores da economia. Não é só o agro que vai crescer muito, os outros um pouquinho não. Todo mundo vai crescer. E olha, em 2024, diferente de 2023, o Brasil vai crescer em todos os trimestres. Porque em 2023, como foi o agro que mais cresceu, quando tinha colheita, crescia muito. Quando não tinha, não crescia. No total deu 3% ao ano, mas teve trimestre que não cresceu. Já 2024, não. Todos os trimestres serão bons. É só coisa bonita aí para a economia do Brasil. Você fala, que coisa, né? Em meio a isso, o Globo mostra uma entrevista do Haddad criticando aí parte do PT, que faz aí, exalta os acertos da economia, mas que não dá o crédito ao Haddad. Bom, pelo menos aqui no Plantão Brasil a gente dá crédito também ao Haddad, ele articulou muito aí. O que acontece é que o Haddad quer um déficit zero na economia e o PT, por dados aí, você vai até de outros países do mundo, sabe que isso é inviável, completamente inviável, isso vai acabar travando a economia a médio prazo. Por quê? O déficit dos maiores países do mundo, os que mais crescem no mundo, Estados Unidos esse ano, a projeção é de 5%. Ou seja, os Estados Unidos esse ano vão gastar 5% a mais do que vão arrecadar. O Japão, país aí rico, que vai crescer esse ano, 4 ponto alguma coisa por cento. A média da União Europeia é de 3,5%, ou seja, os países todos da União Europeia, a média é que eles vão gastar 3,5% a mais do que vão arrecadar. Aí o Brasil tem que ser zero. Ou seja, o Brasil não pode investir.
Porque se a meta é zero, é o seguinte, são alguns bilhões a menos para o Lula investir em geração de emprego, para o Lula investir em melhorar a economia, para o Lula plantar para colher depois. E o mercado financeiro quer que seja zero, porque senão o risco Brasil aumenta. O risco dos Estados Unidos não aumenta, eles tendo déficit de 5,9%, não aumenta. Não pode ter 5% lá, pô, 5,9%, não tem problema. Mas o Brasil não, o Brasil é zero. Só Brasil e Itália, no mundo inteiro, estão buscando 0% de déficit. E o Haddad continua insistindo nisso. Eu vou falar, boa parte do discurso do Haddad, para quem tá, mas Thiago, isso é política de austeridade. Eu vi lá, tem gente no PT aí soltando os cachorros para cima do Haddad. O Haddad faz discurso para o mercado financeiro. Não é que o Haddad quer zero. Ele tem que falar que ele quer zero, pô. Ele é o ministro da economia. Ele tem que falar que ele quer zero. No fim, ele vai brigar, falar que tá brigando e tal, estamos aqui brigando, que tem que ser desse jeito e tal, política de austeridade. Aí na hora que vai aprovar as coisas, aí não briga não. Então é assim que funciona, viu? Tem que ser ali para inglês ver. E no caso, literalmente inglês ver, porque muitos estão lá na Inglaterra, dessas agências de risco. Ó, eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, tudo está melhorando. Falou!